Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos. Nós vamos fazer a segunda parte do vídeo. Essa é a segunda parte. E o assunto seria a restauração de Israel, mas eu coloquei o título de restauração incondicional de Israel. Porque, veja, isso tem sido colocado desde que morreram todos os apóstolos, começaram aqueles. Um distanciamento entre a igreja, né, e o povo de Israel. E isso veio crescendo, ele não veio diminuindo, ele veio crescendo, e na reforma protestante, então, foi um desastre, né, especialmente com Lutero, ele chegou no auge, né, da separação e do ódio de Israel, e dentro da teologia cristã ficou assim, era condicional, eles mataram Cristo, foram eliminados e acabou, não tem mais nada a ver com a igreja, não tem mais nada a ver com Deus, né? São pessoas normais, como qualquer outro que pode se converter para se salvar, individual, não é mais o povo de Deus na terra. E isso é interessante, porque é o contrário na Bíblia. Eles, não importa, o que era condicional era a bênção. Se eles, digamos, obedecessem a Deus e fizessem conforme Deus queria que eles fizessem, eles se manteriam na terra. Isso é claro em toda a Bíblia. Se manteriam na terra, venceriam os inimigos, teriam boas colheitas, teriam saúde, né? Seriam felizes. Mas se eles se corrompessem, viriam os problemas, né? A seca, a falta de alimento, aí as invasões, as guerras, perdiam, ou então, iam para o cativeiro, ficavam lá, sofriam e voltariam. Começa tudo de novo. Começa de novo. Então vem o restante, vem o remanescente, vem aqueles que Deus preservou, começa tudo de novo. Aí depois as gerações futuras, se desviarem, também vão sofrer as consequências de novo. Isso vai até o final. Eles recebiam bênção, depois recebiam as consequências do erro deles, que é as maldições. Depois vinham as bênçãos, depois as maldições. Isso é infinito. Até o dia em que será restaurado. Daí não acontecerá mais. Está prometido isso. Inclusive tem a data marcada, né, de uma profecia, com a data marcada de quando seria a restauração deles, para poder acontecer agora a pior de todas as maldições, que é a grande tribulação. Então tinha a data marcada, vai ser o terceiro estudo, eu vou mostrar para vocês. É a maior profecia realmente da Bíblia. A maior profecia em tempos, né? Em contagem de tempo. É uma profecia muito grande. Então essa profecia, ela se cumpriu perfeitamente, mas só com fato histórico, não é com alguma coisa que aconteceu, sabe lá onde, né?
é um fato histórico. Tem a foto do dia, tá tudo certo, né? Nasceu o povo de Israel, nasceu a nação de Israel, tem o dia, né? Então a gente vai ver isso, estava marcado, Deus sabia que ia acontecer isso. E eles voltaram, mas voltaram para só ter bênção, agora não. Eles vão ter talvez a maior maldição que já tiveram, a maior perseguição que já sofreram, o maior genocídio que já aconteceu. Entende? Novamente, para que a ira de Deus se cumpra totalmente. Então aí se inverte a situação. Na grande tribulação, ele protege os que ele quer proteger, que quer salvar do povo de Israel, e aí vai acabar com o inimigo. E aí estabelece o reino. Porque ele tinha prometido, o reino é incondicional. A restauração de Israel é incondicional, tanto quanto a morte de Cristo, quanto a vinda dele. É incondicional. A condição para eles terem bênçãos e maldições era obediência ou desobediência, como na nossa vida. Certo? Na nossa vida, quando é uma pessoa só, se ela rejeitar totalmente, acabou ali. Mas quando é uma nação, não. Sempre tem um remanescente. Assim como a igreja. Muita gente se perde, muita gente se corrompe, igrejas inteiras se corrompem, não tem problema. Sempre tem remanescentes. E assim vai até o final. Senão não teria como, né? É o mesmo processo da igreja com Israel, exatamente o mesmo. Só que o antissemitismo, ele cegou, né, muita gente completamente na teologia, de forma que ao longo de 2000 anos se criou uma barreira intransponível. E isso daria vários estudos, mas eu vou mostrar um só para vocês. A gente vai fazer outros, lógico, mas é um só para ter uma ideia, uma ideia dos principais textos que mostram que é incondicional, não interessa o que aconteça, certo? É incondicional. Isso eu vou mostrar para vocês. Então não vou fazer um estudo tão grande, porque daria para fazer muitos estudos, certo? Só para isso, e a gente talvez volte nisso, né? Quando tiver dúvida sempre. Mas eu quero mostrar um estudo básico, tranquilo, com textos que são contundentes, é só entender o texto e acabou toda a confusão, tá? A incondicionalidade da restauração de Israel. Esse é o assunto de hoje. Então vamos lá, me acompanhe aí na tela, Ezequiel 20, do 32 ao 44. A gente vai ler 3 ou 4 no máximo cada tela, porque senão fica muito pequena a letra, né? Então vamos lá, 32. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Olha que interessante. Não, é incondicional. Jamais, não vai acontecer. O que eles tinham em mente, o povo de Israel, nessa vez que Deus está falando para Ezequiel, não vai acontecer. Porque é Deus que vai fazer acontecer. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Com o remanescente. Sempre vai ter um remanescente. Ele acaba, por exemplo, no deserto, quando eles vieram do Egito para Canaã. O que aconteceu no deserto? Não pecaram contra Deus? Pecaram contra ele, não quiseram ir lá e disseram que não tinha como, que eles iam ser destruídos por aquele povo, o povo era muito forte, e rejeitaram. Deus ficou muito chateado. O que aconteceu? Ficaram rodando os 40 anos até que morressem todos aqueles. Só sobreviveu 2 que foram fiéis. Todos os outros morreram, de 20 anos para cima, morreram tudo. Aí ele pegou o que sobrou e entrou na terra. Só isso. Entende? Ele não podia ter dito, pô, não vai dar, vamos matar todo mundo. Não. Sempre tem o remanescente. Sempre tem o remanescente. Não se preocupem com isso. Sempre tem o remanescente. Assim foi até no dilúvio, né? No dilúvio saiu só 8, mas era um remanescente, tá? Então vamos lá. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. O que eles tinham em mente? Vejam só. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações com os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Eles queriam ser idólatras. Não todos, né? Mas não vai acontecer. Veja, a nação não vai acontecer. 33. Tão certo como eu vivo, ele dá em garantia, certeza, a existência de Deus. Só se você for ateu para não entender isso aqui. Ele dizendo, ou eu vivo, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês. Tá, compreende? Então, se Deus existe, ele vai reinar. Se ele não existe, aí tudo bem. Mas é tão certo quanto eu vivo. A existência de Deus e que ele vai reinar sobre Israel está no mesmo pé de igualdade. Incondicional.
Deus é eterno. Aquilo ali está dito por Deus e acabou, né? Essa linguagem que ele usa é muito forte. Hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Por isso ele fez as grandes destruições e vai fazer a maior de todas no futuro ainda. Tá perto? Vai fazer a maior de todas. Pode ser que muitos dos que estão me ouvindo e eu mesmo assistamos isso ainda. Então, não importa o que ele tenha que fazer, mas vai acontecer, tá? Então, 34. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los nas terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Ele vai tirar todo esse pessoal e colocar lá. Já fez. Colocar lá. Aí esse pessoal agora vai ser atacado novamente para passar pela grande tribulação, a maior de todas até aqui. Isso tudo vai acontecer, de qualquer jeito. Não tem se rejeitar, não rejeitar, tem gente sendo idólatra, tem gente não interessa. Vai acontecer igual. Ó, o 35. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. É uma expressão que lembra o que aconteceu no deserto, né? Eles foram espalhados pelo mundo, né? Como quando eles estiveram no deserto. Dependendo inteiramente de Deus, senão morreriam de fome, ou no sol escaldante, ou de sede. Eles dependiam integralmente de Deus. Ele vai fazer a mesma situação. Quando a pessoa vai lá pro desterro, né? Vai pro sofrimento que eles têm quando eles são levados cativos, escravos para outros povos e mortos quase todo mundo. Então lá essa pessoa se lembra de Deus de novo. Não importa o que ela fazia, ela se lembra de Deus de novo. Se humilha e volta. Então ele tem que fazer isso para trazer de volta. E é o que ele vai fazer no fim. Veja. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto na terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês e o Senhor Deus. 37. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Eles vão entrar no vínculo da aliança porque Deus vai fazer entrar. Deus tem poder para o que ele quiser. Ele vai fazer entrar. E vai entrar só aqueles que ele quiser, porque justamente ele sabe quem não quer, né? Quem não vai. Esses vão morrer todos. E os outros vão entrar. Isso aqui era colocado quando eles botavam o animal, seja gado ou ovelha, geralmente eles tinham muita ovelha. Aí você tem o cajado e o gado vai passando um por um. É estreito, um brete assim estreito, e passa um por um. E ele vai contando, vendo se tem algum doente, ou então quando eles vão dar o dízimo, ele puxa um. Quando é a oferta, tem que ser um perfeito, tem que trocar. E assim vai passar o cajado um por um. Entendeu? Um por um, né? E Deus não tem esse problema de fazer um e todo mundo está esperando. Ele faz um por um ao mesmo tempo. Como ele ouve a tua, a minha oração e a de todo mundo e dos outros planetas inteiros, do universo inteiro. No mesmo tempo. Então para ele não tem problema. 38. Tirarei do meio de vocês os rebeldes. Aqui está um texto muito interessante. Eu já li 2 anteriores para vocês. Da mesma coisa, ele vai purificar, vai matar todos os outros, vai morrer, aqueles outros vão morrer. E aí vai sobrar só os que são fiéis. Então ele, tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Ele vai purificar, vai limpar, ó, de novo, catar tudo, certo? Eu os farei sair da terra onde estão morando. Eles vão sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. Então aqui eles já foram para o desterro novamente no futuro, agora na grande tribulação. Vão se levar para tudo que é canto, certo? E aí, mas não voltam. Os que transgrediram contra mim, certo? Os rebeldes, esses que transgrediram contra mim, eles não vão voltar. Só isso. Não vão voltar para a casa de Israel, para a terra de Israel. Eles vão morrer no caminho, vai acontecer alguma coisa. Eles não vão voltar. Ele vai selecionar novamente. Lá no finalzinho ele seleciona tudo, tá? É interessante. E ele, veja a linguagem, ele vai fazer tão certo como eu vivo, não tem conversa, né? É certo, ele vai fazer mesmo. Ezequiel, o 20, 39 e 40 aqui.
Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir, mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os seus ídolos de vocês. Veja o que está errado com esse texto. Mas eu já volto, vamos ler o 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Mas como assim toda? Ele não vai matar? Claro, todos os que sobrarem. Ele vai selecionar. Então, agora quando ele tem a seleção, é toda, porque não tem mais nenhum rebelde. Nenhum rebelde. Ele selecionou. Então, quando ele seleciona, todos eles vão adorar. Entendeu? Então, o Senhor, ali toda a casa de Israel me adorará. Toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Novamente no templo, vai ter o templo, tá? Então, ali volta tudo ao normal, novamente, como devia ser, como sempre precisaria ter sido, né? Acontecia do jeito que Deus queria, mas não acontecia. Agora vai acontecer. É nesse momento, ele vai purificar tudo, né? Lembra-se que o diabo vai estar preso, né? Ele está reinando sobre a terra e eles vão entrar no vinho da aliança, um por um, certinho. Depois tem mais coisas, como é que vai se manter, tudo isso tem detalhes, mas não vou entrar agora. Então, por que estava errado aquele verso de cima, o 39? Né? Quando vocês estão, que cada um vai e adore seus ídolos agora e mais tarde, errado. Né? Esse verso ficou muito mal traduzido, inclusive da onde foi tirado, né? Que aqui nós estamos com a nova Almeida atualizada, que é o que eu uso pessoalmente, adoro ela. Mas todas as traduções têm erros, vocês sabem disso, todas. Esse erro é uma fraqueza, porque é justamente pelo conceito que é necessário, como é que eu vou dizer, é necessário excluir Israel, então a tentação é muito grande para dar uma ajeitadinha, né? Eu vou aqui pegar a Almeida Recebida, que é a primeira que deu origem a quase todas, né? Tá? Das Almeidas. Vou pegar a Almeida século XXI, que é bem recente, muito boa tradução. Tá? Vou pegar a NVI, que é a nova versão internacional, traduzida já, porque a inglês também é a mesma coisa. Tá? É muito boa. E a Bíblia de Jerusalém, que é excelente. Tá? Essas quatro, só para a gente ter uma ideia como é que o texto deveria ter sido traduzido, que aqui está correto. Tá? Então, verso 39. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um a seus ídolos, contudo, mais tarde, na grande tribulação, mais tarde me ouvireis, e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Então, só isso. Mais tarde, eles vão ouvir, porque vão ouvir só aqueles que vão salvar mesmo. Eles vão ouvir. Mais tarde, tá? O mais tarde é agora e mais tarde. Vamos profanar. Não é isso. Esse aqui é o texto correto. De novo, agora essa foi a Almeida Recebida, que é bem antiga. A 39, o recebido ali é relacionado com o texto recepto do Novo Testamento. Como a gente está no Velho, não altera nada disso aí. Né? O 39 da Almeida século XXI. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, e de cada um cultuar os seus ídolos. Ele está mandando, vão, cultuem seus ídolos, não tem problema. Não tem problema, o negócio é o final lá. Tá? Para Deus é isso. Porém, mais tarde me ouvireis, e não profanareis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Simples. É isso. Vamos para o terceiro. Nova versão internacional. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso vocês certamente me ouvirão, e não profanarão mais o meu nome santo, com as suas ofertas e com os seus ídolos. Perceberam a diferença? É esse o conceito. Aqui a Bíblia de Jerusalém é ligeira modificação, o mesmo conceito. A Bíblia de Jerusalém é a quarta agora. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Yahvé, ande cada um de vós após os seus ídolos imundos, mas depois, se não me ouvis, a vez de ver. Eles vão ver na grande tribulação. Os que tiverem
sendo assim, durante o período da grande tribulação, vão morrer todos. Vocês vão ver. É. Não tornareis, lá embaixo agora a continuação, não tornareis a profanar o meu santo nome com as vossas oferendas e os vossos ídolos imundos. Realmente não vão voltar a fazer mais, porque vai ser a última vez. E aí ele vai derramar o Espírito sobre todos ali e eles vão ser obedientes. E um ou outro desobedecer, ele vai ser diferente do que antes. Por exemplo, na história pregressa de Israel, sempre foi assim, né? Se um pecava, lembra daquele que eles estavam para conquistar Jericó e era proibido pegar qualquer coisa deles lá. Era anátema, e ele escondeu umas coisas lá embaixo da cabana dele. A desgraça caiu sobre todo o povo. Só isso. Era assim. Mas não vai ser mais. Nos 1000 anos do reino de Cristo, não vai ser mais assim. Cada um paga pelo seu erro. E aí a coisa muda. Muda a figura de história, né? Por enquanto tem sido assim. Então, vamos lá. Aqui ele fala, não tornareis a profanar. Então, depois que acontecer isso, quando eles voltarem do cativeiro, depois da grande tribulação, então não haverá como a nação nunca mais profanar o nome como nação. Os indivíduos vão ser recolhidos um a um, né? E exterminados se tiver que ser o indivíduo, não a família ou a nação inteira, tá? E o 41 aqui, e 42, vamos lá. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras para onde vocês forem espalhados, e serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vejam que eles vão ser pessoas tão especiais, esses que sobrarem, que o nome de Cristo será glorificado, o nome de Deus será glorificado por causa deles. Vejam. Vocês saberão, 42, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Então eles entraram, vão sair e vão entrar de novo. Porque dessa vez que eles saírem, vai ser a maior desgraça de todos os tempos. Então não vai, as pessoas vão dizer, bom, agora acabou Israel mesmo. Agora acabou. Moeram tudo, mataram todo mundo, milhões, acabou. Não vai acabar, não vai acabar. Tem os que Deus vai preservar, isso ninguém mata, ninguém mata. Né? Então, aí ele vai trazer, quando eles menos esperarem, não tem como mais esperança, eles vão voltar para a terra de Israel, vão saber que eu sou o Senhor. Porque saber quem eu sou o Senhor, é interessante entender que Cristo, para os judeus, não é o Filho de Deus. Mas quando eles virem o que Cristo vai fazer na grande tribulação, eles vão reconhecer que ele é o Senhor também, que é Deus, como o Pai. Então o nome dele vai ser reconhecido, ele vai ser reconhecido e tudo vai para o lugar. Instantaneamente, como foi com Paulo. Ele entendeu, mas quem que é o Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Acabou. Acabou. Ali ele tinha entendido tudo. O que tu quer que eu faça? Só isso. O que você quer que eu faça? É assim vai ser a nação. Eles vão entender instantaneamente. É ele. Acabou. Nós estávamos errados. Acabou. Aprendemos, passaram gerações. Imagina quantas gerações, 2000 anos errados. Mas vão entender instantaneamente. Né? Muda tudo. Ezequiel 20, 43 ali. E o 44. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Veja, de tanta maldade que fizeram, nós somos assim às vezes, né? Depois você sente nojo por ter cometido um pecado e desonrado a Deus. Né? Mas você fez, nós somos pecadores, eles vão entender isso, eles vão ter nojo de lembrar de tudo que fizeram. 44. Saberão que eu sou o Senhor. Porque vão ver Cristo agindo. Quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Porque veja, se fosse Deus agir pelo pecado do homem, morria toda a raça humana. Tinha morrido tudo. Não sobrava ninguém. Zerava tudo, tá? Mas não é por amor dele. Pelo nome dele. Então, o que ele fez? Ele foi lá, morreu na cruz, adquiriu o direito de dar a salvação e dar àqueles que merecem. Não por eles, mas porque eles aceitaram o sacrifício de Cristo. Portanto, agora eles recebem.
Eles não têm mérito nenhum, né? Não temos mérito nenhum para a salvação. Ela é de graça. Mas acontece que quem teve o mérito foi Cristo. Mas para receber tem que aceitar. Não é receber, nós não recebemos. Eu recebi a salvação. Não, você aceita a salvação. Certo? É esse que é o problema. Você aceita a salvação. Se fosse receber, todo mundo recebia. Ah, recebi a salvação. Não. Você tem que aceitar. Esse aceitar que é complicado, né? Aceitar uma entrega, é uma coisa bem mais complexa. Então, por isso que aqui são os que aceitaram, né? E eles vão receber. Agora nós vamos para Jeremias 31. Nós estávamos em Ezequiel 20, né? Agora a gente veio para Jeremias 31. Vamos ver alguns versos aqui. São interessantíssimos, né? Dá uma sequência, eu não botei todos em cima, mas vou repetindo. Tá? Jeremias 31, 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. Veja que lindo. Ele será o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. Então as tribos vão voltar todas e unidas, né? O verso 3. Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. A nação, entende? Então veja, com amor eterno, eterno. O amor de Deus é eterno. Quando você entende que o amor de Deus é eterno, ele não muda. Ele não enfraquece, não fica mais forte, não começa, ele existe, simplesmente existe, né? Então não tem como você calcular assim, não, Israel pecou e tal, não sei o que, mas foi abandonado. Então a igreja, quando você pecar, seria abandonado. Não funciona assim, não é assim para Deus. O amor é eterno. Se você responder de volta, ele te ama. Só isso, tá? É importante entender isso, né? Básico. Verso 7. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Eles serão a cabeça das nações, porque eles vão reinar sobre a terra. Cristo vai reinar sobre a terra através de Israel. E quem for para o céu com Cristo vai reinar sobre a terra também. Tá? O reino é aqui, de Cristo. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Aqui está o segredo, botei 3 setinhas lá, olha. O remanescente de Israel. O remanescente é o que sobra. Depois que você capina, sobra um pouquinho de grama. Depois que você tira todas as colheitas, sobra um pouquinho lá. Né? Depois que a máquina passa colhendo o trigo, sobra um pouquinho lá. Sempre sobra um pouquinho. Esse pouquinho é o que sobreviveu. Cristo, Deus vai proteger na grande tribulação alguns ali e eles vão ser o remanescente. Escolhido um a um, né? No dedo, porque vai passar o vinho no bar do cajado, um por um. Vai ser escolhido e garantido. E o resto vai morrer. Esse vai ser o remanescente de Israel. Existe o remanescente da igreja cristã. Existe o remanescente de cada uma das igrejas da igreja cristã. Você entendeu? De cada uma da igreja, não só a instituição, mas cada um dos prédios da igreja, lá onde vai aquele povo lá, tem um remanescente de cada um deles. Um remanescente de todo mundo. Né? Não existe uma igreja que é remanescente, o resto não existe. Hein? Existe o remanescente de todas as igrejas, né? Não tem nenhuma igreja que vai salvar inteira, toda. Né? Não tem isso aí. Jeremias 31, 32, 33. Agora vamos ver que interessante isso aqui. Veja o 31. Eis, aí vem dias, segunda vinda, né? Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá? Ele vai fazer uma aliança novamente. Ele vai fazer tudo isso aí, trazê-los e fazer uma aliança novamente. 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Não vai ser igual, porque eles quebraram, não Deus. Deus não muda, né? Deus não muda. Quem quebraram foi eles. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Ele tratou como trata a esposa, mas não teve jeito. Verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Qual? Depois daqueles dias, né? Depois que passar a grande tribulação,
diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha que interessante, na mente imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Mas o que seria imprimir na mente e imprimir no coração? Então não precisa mais a Bíblia, não precisa mais nada, acabou, né? A salvação é pela obra, pela fé, não precisa mais nada disso. Não, não. Pelo contrário. Se você for para o sermão de Cristo no monte, ele dizia, visto que foi dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo que se irar sem razão com o seu irmão, já é réu de juízo, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando mostrar para os judeus que a lei tinha que estar dentro do coração e da mente, para que quando você se deparasse com o problema, você identificasse rápido e corresse. Quando você sentisse alguma coisa errada, você imediatamente corresse, resolvesse o problema. Mas eles falaram, não, eu não deitei com ninguém, né? Eu não tenho, então tem pessoas que falam, eu nunca adulterei, né? Eu nunca traí minha mulher. Mas, de fato, né? Não precisa você fazer, porque você pode pensar, você pode olhar com intenção impura. Esse é o problema. Então, o que ele está falando aqui é que depois da grande tribulação, ele vai colocar na mente e no coração, na mente, eles vão conhecer, né? De forma que quando surge alguma coisa, ou na ideia, vem uma ideia, puxa, né, vou fazer tal coisa, ou sentir tal coisa, certo? Quando isso surge, já está lá a lei. A lei não está em um lugar que você tem, bom, aqui não tem ninguém olhando, não, isso não é lei. A lei está aqui e está aqui. Então funciona automaticamente, sincronizado. Surgiu o problema, automaticamente o cérebro detecta e o sentimento, já a emoção, já resolve todo o problema e já resolve ali. Certo? Essa é digamos, a aliança que ele queria fazer com o povo, entende? Que ele falou dessa aliança no Sermão do Monte. Ele queria que as pessoas ali já começassem a fazer isso. Mas Israel vai ter que receber isso aqui quando esses forem selecionados. Tá? Então, por isso que estando na mente e no coração, não precisa nem estar escrito. Em lugar nenhum. Você conhece a lei, está na tua mente, está no teu coração. E acabou. Né? Então, vamos lá. O 34 e o 35. Isso aqui eu acho que ficou claro, né? Mas assim, a gente pode voltar a outro assunto, a esse assunto outra vez, né? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei suas iniquidades, veja bem, aqui está falando Deus vai perdoar. Quem somos nós para dizer que eles não merecem o perdão? Porque é o que dizem. Certo? Quem somos nós para dizer que o povo de Israel não merece o perdão? Ele está falando aqui, ó, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Só os outros, né? Os antissemitas estão lembrando. Mas Israel mataram, eles fizeram isso, mas não. Aqui é Deus está falando. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus não lembra, pessoal, não devemos nos lembrar também. Porque a gente tem que lembrar que quem é o acusador é o diabo, né? Ele se lembra de tudo, de todos os pecados e vai te acusar sempre, mas com Deus é diferente. Ele perdoa e ele esquece. O 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite. Então veja, ele dá o sol e a lua e as estrelas. Elas têm leis fixas, porque senão um dia elas estariam no céu e no outro dia não está. Que deu a lua? Já faz um mês que ela não aparece, depois aparecer. Não existe isso. A lei é fixa, ela vai aparecer sempre. E as estrelas vão rodar do mesmo jeito sempre, né? Por isso você descobriram os planetas, por causa da paralaxe, eles mexiam um pouquinho diferente das estrelas. Esse é o problema, por causa da distância. Então veja, ele está falando que as leis fixas, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Faz um tsunami, por exemplo, né? Bem fácil. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tá? Então vamos aqui, ó. 36 e o 37 agora, no Jeremias 31. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor,
também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, o que teria que acontecer para Israel deixar de ser uma nação para sempre? Que é o que dizem. Ela não é mais uma nação, certo? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com nada, né? Ou então, antes de voltar para Jerusalém, mas não vai ser uma nação. E depois que for embora na grande tribulação, mesma coisa vai voltar a dizer, né? O que teria que acontecer para que eles não fossem mais uma nação? Precisaria que as leis fixas falhassem. As leis fixas falhassem significa que a lua para de girar em torno da Terra, a Terra talvez pare de girar em torno do seu eixo, ou pare de girar em torno do Sol. Falhou, as estrelas se desgovernam. Não vai acontecer isso aí, pessoal. Deus usa isso. Veja o que ele está falando. Ele está falando que as leis fixas que regem o movimento dos astros, todas elas teriam que falhar para que Israel não voltasse a ser uma nação. Veja, o que mais ele poderia dizer? O que ele poderia dizer assim, olha, eu quero explicar para vocês que eles vão voltar a ser, eles não vão ser rejeitados, eles vão voltar a ser. O que ele poderia dizer mais do que isso? Mas ele continua. Assim diz o Senhor, 37. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Então dá para você sondar, você não consegue, o Hubble, que consegue olhar mais longe, né? Fez uma foto e aí você olha assim, aparentemente é um monte de estrelas, mas não são mais estrelas. Estão muito distantes, você só vê galáxia do tamanho de uma estrela. Você pensa que é uma estrela, mas são galáxias. É uma coisa absurda. E quando se olhar, não tem fim. A gente não consegue ver o fim, né? Talvez tenha, mas não tem como ver o fim, né? É muito grande, certo? Então, como não tem como sondar para baixo também, né? Se você começa a cavar aqui, cava 20 quilômetros, mas não tem como sondar mais. Mas você vai entrar dentro do magma lá, nem o ferro derrete tudo, não tem como você sondar lá, né? Esse é o problema. Então, se puderem ser medidos, aí tudo bem. Então eles não vão ser mais uma descendência, pronto. Eu rejeitarei. Mas não vai ser medido. E ele não vai rejeitar. É isso que ele está falando. Ó, Jeremias 38, 39 e 40, do 31. Jeremias 31, o verso 38, 39 e 40. São os últimos agora dessa série do 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, Jerusalém, tá? Desde a torre de Ananel até o portão da esquina, o cordel de medir se estenderá da linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará para a direção de Goi, e vai dando as medidas, né? Todo o vale dos cadáveres, da cinza e dos campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Essa, depois que vai ser reedificada no final da grande tribulação, ela nunca mais vai ser destruída nem arrancada do lugar. Nunca mais. Então, o que nós temos em amarelo ali? Ó? Essa cidade será reedificada para o Senhor. Embaixo, amarelo. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Simplesmente. É Deus que falou. Agora 33, 14. Nós estávamos no 31, agora vamos no 33. 33, 14 a 26. Também tem textos fantásticos, né? O 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Isso se refere primeiramente a Cristo, mas aos representantes que ficarão na terra, né? Porque Cristo vai pegar o trono de Davi, lembra-se? Mas haverá alguém ali, ser humano, no trono, é chamado de príncipe, para não ficar, ele não é rei, né? Cristo é rei, mas ele é o príncipe. Ele está ali representando o Cristo para o povo. É mais ou menos assim. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Veja, que a justiça deles é o Senhor, não é a justiça deles. Por isso a gente não pode olhar para eles e falar assim, mas eles fizeram isso, fizeram aquilo. Não. A salvação para ninguém, a justiça é do Senhor, a justiça é de Cristo. Mas a pessoa aquela fez bons atos. Não, na verdade são frutos do Espírito, porque se for frutos dele, é obras da lei. A pessoa está querendo cumprir a coisa para merecer alguma coisa. Não. São frutos do Espírito, tá? O Espírito Santo
produz os frutos. Aí você pode dizer que a pessoa produziu frutos do Espírito, tá? Então eles falam, o Senhor, a justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Nós não temos justiça nenhuma, né? Só o Senhor, tá? Jeremias 33, 17, 18. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Portanto, devemos entender que tem representantes da nação, da família de Davi até hoje. Tá? Ele não deixou acabar. Então, ele é da família de Davi, né? E permanece a família de Davi, certo? Nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Uma coisa interessantíssima, eu falei para vocês dos haplogrupos, né? Haplogrupos, né? Que são pequenas alterações que tem um ancestral que passa para todos os descendentes. E eles conseguem detectar a ancestralidade, famílias e tal. E aí, há um tempo atrás, os levitas foram em massa fazer esse teste para ver se realmente Israel queria saber se eles eram os levitas descendentes de Levi, né? Eles eram uma coisa só, porque tinha levitas espalhados no mundo todo. Impressionantemente, quase todos eles tinham o mesmo grupo de genes. Não lembro quanto que era lá, 8 genes, 6 genes, 8 genes, que demonstrava que tinha uma ancestralidade comum, que era Levi. É interessantíssimo, né? Isso eu até não entrei muito em detalhe, depois eu posso ver esses detalhes e mostrar para vocês que é bem interessante, né? O canal aquele, a Aline, Israel com a Aline, é um canal bem interessante. Ela fez uma matériazinha sobre isso, que é interessante, até vocês assistirem, né, no canal dela. Ela fez uma matéria rápida sobre isso e é bacana, só para ter esse conceito. Porque se manteve a família dele, os descendentes, eles são extremamente cuidadosos com isso. Então seria interessante. Jeremias 33, 19, 20 e 21. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo... 20. Assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine em seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com o sacerdote devido aos meus ministros. Então, se desaparecesse a linhagem de Davi ou os levitas, então pode invalidar tudo, não tem mais nenhuma aliança. Mas não desapareceu. Não desapareceu porque, veja, é impossível desaparecer, tanto quanto é impossível não ter mais noite e dia. Travou, nós estamos numa noite aqui já faz um ano, e é noite, nunca mais voltou a ser dia. Não existe isso. Não vai existir isso aí. Esse é o problema. Deus compara dessa forma para que a gente entenda que vai acontecer como ele está dizendo. Portanto, vai ter descendente de Davi, vai ter descendente de Levi, sem dúvida. Jeremias 33, 22 e 24. 22, 23 e 24, né? 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veja que esse não pode descontar o exército dos céus, são as estrelas, né? O exército dos céus são as estrelas. É interessante entender porque essa imagem que eu falei de vocês do Hubble é um negocinho assim, como a gente olha na televisão, quase como um pixel, um quadradinho que lá do céu. Aquele quadradinho, ele fez uma foto, não tinha mais estrela, era muito distante, só se via galáxias como se fossem estrelas. Pontilhadinho assim, cheio de galáxias, cheio de galáxias. Aí como é que você faria para contar o universo inteiro, as que dá para ver, para calcular quanto tem? Nós temos aproximadamente 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, né? Então, é absurda. Não tem como. Não dá. Né? Assim como não dá para você também contar a descendência. Vai ter um monte. É interessantíssimo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, você notou o que esse povo está dizendo? Outras pessoas, né? Estão dizendo, 24, as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. É o que dizem até hoje, né? Assim desprezam o meu povo, a ponto de não considerá-lo mais uma nação.
Mas depois do cativeiro não é mais uma nação, você não esqueça. Né? Na verdade, ele não rejeitou. Veja o que eles estão falando. Deus está assim, ó. Eles estão falando que eu rejeitei, né? Ele não rejeitou. Então, essas duas famílias se referiam às 10 tribos que ficaram no norte e as duas que ficaram no sul. Mais ou menos assim, né? Ele se refere a duas famílias. Fizeram 2 reinos na época, né, da divisão depois da morte de Salomão, né? Mas agora é uma só. Não voltou todo mundo, mas agora é uma só. O 25 e 26, Jeremias 33. Assim diz o Senhor, ele volta no assunto. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, ou seja, parou tudo, não permanecer, e se eu não mantiver as leis físicas dos céus e da terra, acabou todas as leis, né? Então também rejeitarei descendentes de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque restaurarei, porque o que ele está falando? Restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Então só se falhassem todas as leis do universo. Isso não vai acontecer, tá? Ele vai restaurar a sorte deles e vai compadecer deles e vai dar tudo certo. Como ele falou, né? Então agora vamos dar um pulinho em Romanos. Romanos 11, 28 e 29. Eu não vou entrar, porque o Paulo também fala umas coisas bem interessantes, né? A gente em outro estudo vai explorar tudo isso. Aqui só vou botar um texto que é interessantinho entender. 28, quanto ao Evangelho, está falando para os gentios cristãos. Está falando dos judeus para os gentios cristãos. Então ele fala assim, ó, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Porque eles eram inimigos. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. A eleição da nação. Eles têm uma eleição diferente do que a igreja. A igreja, cada uma das pessoas são eleitas quando aceitam a Cristo, enfim, né? Ou já eram antigamente, antes, porque Deus é onisciente, lógico. Mas ali não, eles foram chamados, uma nação. Ele elegeu uma nação, que é um ministério diferente do que uma igreja, né? Tá? Uma nação que tem exército, território e tal, e essa nação ele elegeu. Então, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é Paulo falando. A vocação, ele chamou, a eleição, né? E os dons que ele deu a essas pessoas, eles são irrevogáveis. Ninguém vai fazer não existir mais Israel. Não tem como. Tá? É importante entender, irrevogáveis, porque Deus não revoga as coisas, tá certo? Quando ele fala que vai ser, por exemplo, ele falou várias vezes que era condicional por causa da bênção, então ele tira a bênção da maldição, para voltar, e se fosse o extremo, então ia para a diáspora, né? E daí voltava só os fiéis e continuava de novo. Não tinha, ele não está dizendo que ia parar. Se fosse assim, já era o primeiro pecado, acabou já. Pronto, já pecou, já era Israel. Não é assim, nunca foi e não vai ser, né? Romanos 9, 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, que nasceu deles, carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Aqui inclusive fala que Cristo é Deus, né? Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Tá? Só para nós entender. Então aqui o que ele está falando? Israel é uma nação, igreja é um grupo de indivíduos de todas as nações, completamente diferente de uma nação. São grupos, algumas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Como são as comunidades agora, o pessoal fica na rede social aí, tem uma comunidade na rede social, né? Estão espalhadas por aí, tá? Não é uma nação, certo? São coisas totalmente diferentes. E agora, Atos 1, 4 a 7 é o último texto que nós vamos ler hoje, para a gente encerrar isso aqui, depois vem a terceira parte. A terceira parte, vocês vão ver qual é essa profecia, como que são os cálculos feitos, a precisão dela, e ela acaba certinho
no alvo, certo? Não tem como. Deus planejou isso aí quase 2.500 anos atrás, o retorno deles, que aconteceu em 1948. Nós vamos ver isso aí. É uma coisa espantosa. Atos 1, 4 a 7. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse a ele, de mim ouvisse. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, tá? Então no dia que ele estava ali, Jesus ficou 40 dias com ele, depois subiu ao céu, 10 dias depois, ou 50 dias após a Páscoa, eles receberam o Espírito Santo. Ele está falando disso. Então, naquele momento que ele falou isso aí, algumas pessoas estavam ali com ele, em volta dele, antes de ele subir ao céu. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo, ou seja, ele está falando daqui uns dias, será esse o tempo, né, em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O reino a Israel? Eu já falei isso aqui para vocês, mas só para relembrar. Então, o que isso fala? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, se a gente inverte, fica... O Pai fixou pela sua própria autoridade, né, o tempo e a época correta para que seja feito o quê? O reino seja restaurado a Israel. É isso. Está lá fixado. Ele não falou que não estava fixado. Está fixado, mas a gente sabe que agora que seria na sua vinda. Como seria na sua vinda, ele não podia falar o dia da vinda dele. Então, por isso, não podia falar. Será na sua vinda. Hoje, se aproximando, a gente entendendo as profecias todas, sabemos que está próximo, né? Tá bom? Então, basicamente é isso. É irrevogável o chamado de Deus para Israel. A restauração deles, né, depois da grande tribulação, a volta dele foi irrevogável, porque eles voltaram de qualquer jeito, contra tudo e contra todos, né? Vão ser levados para o cativeiro, o pior de todos, né? E vão voltar de novo, e aí estabelecer o reino com Cristo, né? Então, isso é incondicional. Não tem, se eles fizerem, se acontecer, não. É incondicional. Assim como ele morrer na cruz era incondicional, assim como ele voltar era incondicional, agora diferente, ele vem com força e com poder, com glória, né? E ele vai estabelecer o reino, é incondicional, isso é certo. Quem vai estar lá é que é condicional, né? Os que foram fiéis ficam, os que não foram fiéis morrem, acabou. É só isso que é incondicional, que é condicional, né? Agora, o que Deus promete e fala aqui, que só se as leis falharem, as leis da terra e do céu, aí pode ser que eu abandone, percebe? Então tem como pensar desse jeito, né? Vamos tirar isso da cabeça porque é completamente antibíblico, né? Tá bom? Então obrigado por terem ficado até agora. Daqui a pouco a gente se encontra aí. Um abraço, tchau.